A bomba relógio demográfica. Algumas das maiores economias do mundo, Itália, Alemanha, Japão e China, estão envelhecendo. Elas estão ficando sem mão de obra, o que pode gerar consequências desastrosas para a sociedade e para a economia. Como as nações poderão lidar com as pressões voláteis na demografia? Essas pressões mudarão o equilíbrio de poder nas próximas décadas? A demografia governa o mundo. A combinação precisa de jovens e idosos e de trabalhadores e aposentados pode determinar o futuro econômico de um país. Cada país possui uma conjuntura demográfica perfeita, onde a maioria da população está em idade laboral, com capacidade de produzir e consumir, e isso é ótimo para a economia. A demografia é de suma importância, a grosso modo, em relação ao crescimento econômico. Quanto maior for a população, maiores são as chances da economia ser próspera e maior será o poder e a influência que ela possuirá no cenário global. E é por isso que os Estados Unidos são uma liderança global. A população mundial dobrou no século XX, o que significa que o mundo se tornou capaz de criar mais riquezas. Em 1965, havia cerca de 3,3 bilhões de pessoas no planeta. Agora temos 7,3 bilhões e isso ocorreu em apenas 50 anos. Só que, além de crescer, a população mundial também está envelhecendo. A idade média no planeta no início da década era de 32 anos. Até o fim do século, essa média será de 42 anos. Em 2035, 1,1 bilhão de pessoas terão mais de 65 anos. Esse envelhecimento populacional pode gerar consequências drásticas na economia. Conforme a população envelhece, tem-se mais pessoas consumindo bens e serviços e menos pessoas produzindo. Em suma, haverá menos recursos. Isso significa que uma economia com uma população envelhecida crescerá mais lentamente do que poderia. Conforme vão envelhecendo, as pessoas economizam menos, gastam mais, e isso pode empurrar os juros para cima nas próximas décadas. Se observar as análises do ex-economista do Banco da Inglaterra, Charles Bean, ele diz que isso pode estar acontecendo agora. Estamos em um ponto de inflexão onde a demografia começa a impulsionar o crescimento dos juros ao invés de sua diminuição. A maioria dos países onde a população em idade laboral mais cresce estão na África ou no Sudeste Asiático. Esses países entrarão em breve em um quadro demográfico que será muito favorável para o crescimento econômico. A Índia está nos estágios iniciais de uma situação demográfica perfeita, onde a maioria da população está em idade laboral, algo ótimo para sustentar o crescimento. Para 2016, há projeções indicando a Índia como a economia que mais crescerá no mundo. A situação demográfica é o principal impulsionador desse crescimento, mas isso é apenas uma projeção de indicação. Mas para as economias mais desenvolvidas e grisalhas, a questão demográfica pode ser complexa e bem preocupante. Para algumas economias, principalmente as que estão extremamente endividadas na Europa, a retração da força de trabalho significa que as dívidas se tornarão insustentáveis. Esse é um desafio a mais que essas economias têm que enfrentar. Nós podemos colocar a Itália como exemplo e também a Alemanha, que, apesar de não estar endividada, vem enfrentando uma pressão demográfica considerável. Essas correntes demográficas podem parecer lentas e invisíveis, mas elas afetam muitas das decisões cotidianas dos nossos governos. E acredito que precisamos decidir. Devemos aceitar o fato da nossa população estar envelhecendo e que isso prejudicará nosso crescimento, ou aceitamos o fato de que precisamos acolher imigrantes para rejuvenescer a população? E isso, com certeza, poderá prejudicar o nosso crescimento. Se quiserem resolver esse problema, os países de população envelhecida precisam descobrir quantos imigrantes eles podem receber sem que isso cause no país uma revolução cultural que mudará o estilo de vida com o qual estão acostumados. As tendências demográficas também acarretam sérios problemas para os trabalhadores. Conforme a população envelhece, ela passa a viver mais e melhor. Então, espera-se que as pessoas aptas continuem trabalhando por mais tempo. Eu acredito que as pessoas terão de trabalhar mais
apenas para manter o crescimento do padrão de vida material já conquistado nos últimos 50 anos. Stephen Chen é um especialista em política internacional. Ele diz que as tendências populacionais atuais indicam uma mudança no mundo que conhecemos. Um mundo onde até economias poderosas como China e Japão enfrentarão problemas demográficos potencialmente catastróficos. Nos próximos 50 anos, veremos mudanças demográficas significativas. Haverá uma grande ampliação na população. Acredito que estamos nos aproximando de uma era, não de desespero em relação ao futuro, mas uma era de grandes frustrações causadas pelas pressões demográficas. As tendências demográficas estão transformando o nosso mundo. Para Stephen Chen, isso suscita uma reflexão singular sobre a economia e a política global. O professor Chen já lecionou na América do Norte, Europa, África e Ásia, e também já trabalhou como diplomata e conselheiro nos departamentos de relações exteriores no Reino Unido e nos Estados Unidos. Seu fascínio por como a movimentação de pessoas pode influenciar assuntos internacionais deriva de sua própria história de vida. Meus pais eram refugiados da Segunda Guerra Mundial e conseguiram entrar em um navio para Nova Zelândia. O capitão disse a eles: "Desçam aqui, daqui para baixo só tem pinguins." A valorização da necessidade da movimentação das pessoas ao redor do mundo sempre foi parte de mim. O que me chama a atenção é como as pessoas são capazes de imaginar que é possível viver em um mundo sem que haja mudanças demográficas. Em nosso mundo globalizado, a demografia é importante. Alguns países terão muitas pessoas, o que leva a pressões internas e migração. Outros terão poucas pessoas, o que leva à redução da população em idade laboral. Teremos mudanças demográficas gigantescas, principalmente nos perfis etários desses países. E também teremos mudanças com as movimentações das populações de um país para outro, como é o caso em crises de imigração ou de refugiados. E é claro que também estamos preocupados com a questão de envelhecimento da mão de obra. Não temos jovens o bastante entrando no mercado de trabalho. Não temos pessoas com formação técnica suficiente necessária para o mundo que teremos no futuro. É por isso que estamos preocupados com a questão do envelhecimento. China, o país mais populoso do mundo, esteve enfrentando uma crise demográfica nos últimos 50 anos. Desde a época do presidente Mao, o governo implementou diferentes estratégias para lidar com as diferentes tendências demográficas da nação. O presidente Mao nunca foi o melhor planejador do mundo. Ele tinha extravagâncias e mudanças de humor. Mas eu acredito que havia lá a presença do tradicional impulso chinês de obter poder por meio de uma população vasta. É algo que possui uma base histórica. Fato é que o crescimento populacional nunca foi viável a partir de um determinado ponto. Até mesmo nos primeiros anos da Revolução Comunista, havia uma grande escassez de alimentos. E isso nos primeiros anos apenas. Quanto mais pessoas houver, mais o Estado precisará prover internamente. Possuir uma grande população é um fardo para o Estado. É por isso que a China decidiu revisar a política de crescimento populacional e tomar um rumo completamente oposto para tentar frear o aumento da população. A política do filho único de Mao teve um resultado radical. A taxa de fecundidade da China, que é a quantidade de filhos que uma mulher tem durante a vida, era de 5,9 no início da década de 70. Hoje ela não chega a 1,6. Os demógrafos estimam que um país precisa de uma taxa de fecundidade de 2,1 para que a população se mantenha estável. A China está à beira de um abismo demográfico, o que pode acarretar consequências demográficas terríveis. Quando observamos a China de hoje,
Vemos uma liderança que percebeu que insistir na política do filho único trará nada além de problemas ao longo prazo, especialmente quando se tem uma população que envelhece sem ter ninguém para cuidar dela, pois há apenas um filho. Você não tem mais vários filhos ou uma família extensa com vários filhos para realizar esses cuidados como antes. A partir daí, a população envelhecida se torna um fardo para as aspirações dos mais jovens. Por isso que a política do filho único não poderia dar certo. Somente agora, o problema maior se tornou aparente. A população chinesa em idade laboral começou a diminuir em 2012. A segunda maior economia do mundo está perdendo trabalhadores. Até 2025, haverá 316 milhões de chineses acima dos 60 anos. Esse número é quase igual à população dos Estados Unidos hoje. Em 2015, a China abandonou a política do filho único. Eu diria que a China se preocupa com o seu futuro no curto e no médio prazo. Teremos um intervalo de até 20 anos antes que essas crianças cresçam, sejam educadas e estejam aptas a se tornarem uma força de trabalho competitiva. Até que isso aconteça, haverá uma escassez não somente nos investimentos na educação desses jovens, mas também na capacidade do Estado de sustentar a população que está se aposentando antes que a população jovem esteja economicamente madura para ajudar nessa tarefa. Stephen acredita que as necessidades demográficas da China não são catastróficas, apesar de que poderão desacelerar o crescimento temporariamente. A economia chinesa continua a crescer, não em uma velocidade frenética, mas de tal forma que ela continua gerando empregos para a população. Em relação ao impacto que a China desencadeia no mundo, contanto que ela continue tendo uma balança comercial capaz de comprar nossos produtos, creio que não teremos problemas e, com certeza, nós continuaremos comprando os produtos chineses. Atualmente, você não consegue andar pelas ruas da Europa e encontrar uma roupa para comprar que não tenha vindo da China. O governo chinês espera atingir seu ápice populacional em 2020. Após isso, haverá uma queda. No Japão, essa queda já começou. Entre 2010 e 2015, a população diminuiu em 947.345 pessoas. Até o fim do século, as Nações Unidas estimam que a população japonesa cairá de 127,1 milhões para apenas 83 milhões. Outras estimativas sugerem que a população pode cair pela metade, chegando a apenas 52 milhões. A cultura é um dos agravantes da crise demográfica. O Japão possui todo um conjunto de problemas relacionados às mudanças demográficas, com o envelhecimento demográfico e também com diversas tendências e hábitos sociais que nenhum dos seus governantes deseja abordar. A cultura da senioridade no Japão impossibilita a flexibilidade para os trabalhadores jovens. Os costumes sociais deles são restritivos em relação à participação da mulher na força de trabalho, o que restringe ainda mais a flexibilidade. As regras rígidas em relação à idade com a qual você deseja começar a receber uma aposentadoria resultam em pessoas improdutivas amarradas a empregos que não desejam ter, que não desejam aprender novos métodos e que se tornam um fardo tão grande no trabalho quanto seriam para o Estado se elas estivessem aposentadas. O Japão tem resistido a uma das maiores consequências e possível solução para as recentes tendências demográficas: a migração. Um dos problemas que temos é que sempre pensamos que a globalização aconteceria segundo a nossa vontade, mas a globalização possui diversas facetas que geram pressões vinda de países em diferentes partes do mundo. Não conseguiríamos colocar o gênio de volta na lâmpada no que se refere ao movimento que vai do Oriente Médio e do Norte da África rumo à Europa. Esse é um fenômeno que vai perdurar de uma forma ou de outra, e os números provenientes dessas regiões do mundo rumo à Europa continuarão crescendo, que é um movimento que vai do Oriente Médio até o norte da África, rumo à Europa.
Diversos países da União Europeia possuem seus próprios problemas demográficos. O governo alemão calcula que 1/3 de sua população terá mais de 65 anos até 2060. A maior economia da Europa precisa encontrar mais trabalhadores. E aqueles que já trabalham precisam se preparar para trabalhar mais e se aposentar mais tarde. O aumento da idade laboral sempre será um dos abacaxis da política. Não se trata apenas de manter a população trabalhando, tem que ser um tipo específico de trabalho. Como fazer para criar esses tipos de emprego que não apenas ocuparão as pessoas, mas que também as manterá altamente produtivas? Eu me refiro a uma alta de produtividade em relação às expectativas da segunda metade do século XXI. 3 das maiores economias do mundo, China, Japão e Alemanha, estão enfrentando desafios na demografia. As escolhas que elas realizam para aumentar a fecundidade, aceitar imigrantes em larga escala ou aumentar a idade para a aposentadoria vai determinar se essas nações continuarão entre as mais poderosas nas próximas décadas. As tendências demográficas estão abalando a Europa. A maior economia do continente enfrenta uma crise populacional. A Alemanha possui a maior população acima dos 65 anos da União Europeia. A economia já enfrenta carência de mão de obra especializada em algumas áreas. Na montadora Daimler, mais de 100 trabalhadores aposentados, assim como Emil Corneille, foram recontratados para preencher essas vagas. Para mim, é um motivo de orgulho ser um empregado indispensável, mesmo estando à beira de uma aposentadoria e de receber reconhecimento, mesmo estando mais velho. Esse foi um enorme desafio para mim, mas também foi um dos mais gratificantes que eu já enfrentei. Como eu disse, é um grande orgulho para mim ser um empregado indispensável e estando à beira de uma aposentadoria. O programa reconhece que os veteranos possuem habilidades valiosas. Nós também empregamos idosos. Não se trata apenas de uma questão de idade, mas sim de experiência. É muito importante para nós que os trabalhadores mais velhos transmitam seus longos anos de experiência para os mais jovens. E a experiência é tudo que eles podem oferecer. Para as tarefas mais pesadas, a Daimler modificou algumas linhas de produção para tornarem-nas mais acessíveis aos mais velhos. Temos aqui uma cadeira elevada. A cadeira suspensa tem uma vantagem de permitir a realização de atividades em posições altas, enquanto se está sentado, além de possuir um acesso mais ergonômico ao veículo do que teria estando de pé. Essas mudanças foram implementadas não apenas para ajudar os mais velhos, mas também a todos os trabalhadores. É claro que os idosos são os que mais necessitam disso. Porém, todos nós estamos envelhecendo e um dia também seremos gratos por terem esse tipo de comodidade oferecida aos trabalhadores que estão ainda em atividade. A Daimler espera que até 2024, metade dos seus trabalhadores tenha mais de 50 anos. Segundo os relatos que averiguamos, descobrimos que é muito mais cômodo trabalhar de pé do que agachado. O trabalho se torna bem mais agradável. Eu fiquei muito feliz, pois com a idade que eu tenho, já não consigo me agachar com a mesma facilidade que eu tinha quando eu era mais jovem. Então, como eu disse, nós descobrimos que é muito mais cômodo trabalhar em pé do que agachado, como a maioria das vezes a gente fez durante um longo tempo. Enquanto a Daimler se adapta para uma força de trabalho mais velha, em outro lugar da Europa, a imigração oferece uma forma diferente de desarmar a bomba relógio demográfica. Esta é Satriano, na Itália, uma cidade demográfica na Europa. Nos anos 60, havia aqui uma população de aproximadamente 4.000 pessoas. Hoje, são cerca de 1.200. A população idosa vai diminuindo, ao mesmo tempo que muitos jovens vão saindo para estudar fora ou trabalhar no exterior. Essa é a situação atual.
A taxa de natalidade vem caindo na Itália nos últimos 50 anos e atingiu seu menor nível desde sua unificação, em 1861. O governo italiano está pagando cidades como Satriano para aceitarem imigrantes de diversos lugares do mundo. A expectativa é que essa nova população combaterá a queda demográfica em Satriano e na Itália. A vinda desses refugiados inverte essa tendência, pois não são todos jovens. E eles também têm o desejo de viver aqui. E temos que respeitar isso, o desejo deles também. Essa jornada é feita por muitos dos recém-chegados como Adnan, um exemplo do fluxo demográfico que se espalha pelo mundo. Eu sou paquistanês. Moro aqui há 2 anos. Primeiro passei por Dubai, depois na Líbia e agora eu estou aqui. Durante 3 meses do ano, eu trabalho como um cabeleireiro e nos outros 9 eu trabalho no campo mesmo. O trabalho na lavoura é muito, muito importante e todos por aqui são simpáticos comigo e isso me ajuda muito. A princípio, quando eles chegaram, houve um pouco de preconceito, mas agora a integração está melhorando. Nós jogamos futebol juntos, também vamos às festas juntos, saímos às ruas, a gente socializa. A integração foi fantástica e ela está melhorando cada vez mais. Ainda é cedo para dizer se essa migração controlada reverterá a condição demográfica da Itália. Mas ela fez de Satriano um lugar mais agitado e serve como uma vitrine que mostra como as tendências demográficas já alcançaram todas as comunidades do mundo em algum momento do passado. Estou de acordo com o que está acontecendo. No passado, os italianos emigraram para a Argentina, levando malas e caixas de papelão nos braços, pois fomos mandados para lá. A situação aqui é a mesma. Antes nós saíamos daqui, agora outras pessoas estão vindo até nós. Para mim, somos todos irmãos. Mudanças demográficas acontecem o tempo todo em todos os países. A capacidade de antecipá-las é um elemento essencial para o futuro próspero de uma nação. Vamos colocar da seguinte forma: há 2 maneiras dos cidadãos contribuírem para a economia. Eles podem produzir e também podem consumir. Quando muitas pessoas atingem uma determinada idade e deixam de trabalhar, você, de repente, passa a ter na economia pessoas que consomem, porém não produzem mais. Isso dificulta o crescimento de um país. Os governos não elaboram políticas de longo prazo, enfrentam consequências demográficas, ou melhor, seus descendentes enfrentarão as consequências. Esses países que possuem políticas capazes de atender às suas necessidades relativas às mudanças demográficas são os que mais terão sucesso no futuro. Nosso mundo é dividido e desigual. Em uma economia competitiva, você sempre terá uma desigualdade. Terá aqueles que são muito bem-sucedidos e aqueles que não são. Mas o problema está nos extremos. O 1% mais rico da população concentra metade da riqueza do mundo. As 62 pessoas mais ricas do mundo possuem a mesma riqueza que os 50% mais pobres. É uma estatística assombrosa. Se você observar o salário dos diretores executivos, ele subiu de 50 vezes o salário do trabalhador médio há 30 anos para 300 vezes hoje. Isso pode ser um problema, não apenas para os investidores, mas também para os trabalhadores. A desigualdade se tornou o maior problema econômico do século XXI. Mas a preocupação com a desigualdade não é novidade. Se olharmos para a história dos Estados Unidos, veremos uma enorme desigualdade salarial entre as décadas de 1880 a 1890. Ela alcançou um grande patamar, até colapsar, momento no qual inúmeros presidentes e administrações elaboraram políticas sobre o assunto.
Para equilibrar essa disputa, leis trabalhistas foram implementadas, normas tributárias foram alteradas e essa situação perdurou por toda a Segunda Guerra Mundial até a década de 60. Porém, na década de 80, a legislação tributária foi alterada e a economia mudou. Desde então, estamos vendo a desigualdade de renda crescer. Isso é importante, pois a desigualdade de renda acaba por contribuir com a desigualdade de riquezas. A riqueza gera poder na política, na liderança das corporações e em muitos outros aspectos da economia. Quando muita riqueza se concentra em poucos indivíduos em uma economia ou em um país, eles tendem a exercer um alto grau de controle sobre a criação de políticas públicas e econômicas. Por conseguinte, tornando-se capazes de incorporarem políticas que podem aumentar ainda mais seus níveis de riqueza. Isso quando muita riqueza se concentra em poucos indivíduos. A desigualdade não se trata apenas de equidade. Economistas temem que níveis extremos de desigualdade possam ter vários impactos na economia das empresas e dos governos. Isso realmente afeta o ritmo no qual a economia mundial está crescendo. Por exemplo, os mais ricos, ao ganharem mais dinheiro, tendem a gastar menos. Desta forma, você terá menos consumo e, por consequência, a economia crescerá menos. Esse é um dos efeitos. Outra repercussão é que as famílias de renda baixa e média tendem a se endividarem para sustentar seu consumo, dessa forma criando riscos. Os níveis mais espantosos de desigualdade podem ser observados nas regiões em desenvolvimento. Aqui a desigualdade aparenta ter um efeito corrosivo em toda a economia. Outra coisa que encontramos nos mercados emergentes é uma correção entre a desigualdade e os níveis de corrupção. Nos lugares onde o governo não é efetivo, você pode não receber a educação ou as normas adequadas que permitam a todos serem bem-sucedidos. Se você observar, a Primavera Árabe no norte da África e no Oriente Médio, a raiz do problema estava nas oportunidades econômicas. Se houver desigualdade extrema, poderá haver instabilidade política. Se você estiver no topo da pirâmide, é tentador pensar que a desigualdade não te afetará. Porém, essa complacência pode ser perigosa. É óbvio que a desigualdade é prejudicial às pessoas na base, principalmente aquelas nos níveis mais baixos. No topo, pode existir os riscos de o que a desigualdade extrema pode gerar. Pode haver instabilidade política? Podem ser criadas novas leis? Novos tributos? Eu vejo no curto prazo, até mesmo se você estiver no topo da pirâmide da economia, você pode até estar confortável com essa posição, mas a longo prazo pode haver mudanças, o que gera instabilidades. Se você pensar no sentido amplo sobre o crescimento econômico e as futuras gerações, isso é algo ruim, pois pode acabar impactando o crescimento econômico no mundo. Eu diria que isso é um problema para todos. Uma economia global está convencida de que a desigualdade afeta a vida dos humanos até mesmo nas regiões mais ricas do mundo. E de que, se quisermos maximizar o crescimento e a coesão social, esse é um problema que não podemos mais ignorar. A desigualdade de renda absoluta, na minha opinião, é o que deveria ser discutido. Há um efeito cascata evidente, seja no acesso à educação, no acesso à saúde, na política ou na expectativa de vida. Está bem claro que a desigualdade de renda é o que regula esses outros parâmetros. A desigualdade é um dos assuntos mais debatidos em economia, de Nova York a Nairobi. Dambisa Moyo é uma economista global. Seu trabalho no Banco Mundial em Wall Street tornou-se uma das mais influentes do mundo. Ela é fascinada pelas grandes tendências da economia, das políticas de desenvolvimento na África aos preços de commodities na China. Hoje, sua atenção está voltada para a desigualdade. A desigualdade de renda é especialmente problemática enquanto fator determinante dos padrões de vida vigentes em muitas sociedades.
Os dados sobre a desigualdade de renda mostram que houve uma piora nas últimas décadas. Nos últimos 30 anos, a desigualdade de renda se intensificou nos Estados Unidos, Reino Unido e em muitas regiões da Europa. Na mesma medida, temos visto que a renda média do 1% no topo da pirâmide nos Estados Unidos hoje é 30 vezes maior que a renda média dos outros 99% do restante da população. Compare esse número aos de 30 anos atrás, de 1978, onde a renda do 1% era apenas 10 vezes maior. Economistas temem que a desigualdade traga consigo inúmeros problemas sociais. Estudos recentes no México sugerem que bairros com alto nível de desigualdade sofrem com mais crimes violentos do que regiões com menos desigualdade. Pesquisadores em outras localidades chegaram a esta mesma conclusão. Um dos problemas de desigualdade de renda são os impactos que ela tem na sociedade, sendo a questão central. É possível que pessoas de diferentes níveis de renda e sem perspectiva de melhora de qualidade de vida viverem lado a lado? Nos Estados Unidos, por exemplo, Bronx é o distrito congressional mais pobre do país, mas ele fica a apenas 20 minutos de trem, cerca de 5 paradas da região leste de Manhattan, um dos distritos mais ricos do mundo. Há dúvidas acerca da sustentabilidade dessa vivência próxima no longo prazo, dado a riscos de criminalidade e pobreza extrema. Há também as consequências de outras formas de desigualdade, como a desigualdade na saúde, na educação e na política. Nos Estados Unidos, cerca de 158 famílias são responsáveis por aproximadamente 50% do financiamento das campanhas eleitorais do país. Isso levanta questões sobre a confiabilidade da democracia e sobre a representação política no processo democrático. Os americanos sempre se orgulharam dos níveis na mobilidade social do seu país. A capacidade de uma pessoa ser bem-sucedida sem importar as condições nas quais nasceu. Mas algumas evidências recentes indicam uma mudança. Há um aspecto mais fundamental ao lidarmos com o problema da desigualdade de renda que gira em torno da mobilidade social. A mobilidade social diz respeito às crenças da população e ao acesso a oportunidades de melhoria da qualidade de vida e de subsistência em um determinado período de tempo. Eu acredito que a causa da desigualdade de renda está na queda da mobilidade social, especialmente nas sociedades ocidentais. Para se ter uma noção, atualmente nos Estados Unidos, se você nascer dentre os 20% mais pobres, se você não tiver um diploma universitário, você terá apenas 5% de chance de se tornar um dos 20% mais ricos. Isso mostra que a desigualdade de renda está se ampliando e também mostra que há problemas envolvendo a mobilidade social e a capacidade das pessoas de realmente transformarem suas vidas e ascenderem nos níveis de renda. Além de afetar a mobilidade social, níveis extremos de desigualdade de renda podem frear o crescimento de toda a economia. O motivo pelo qual esse dado é importante é que a OCDE estima que isso tem custado aos países desenvolvidos cerca de 8,5% do PIB nesse período. Em outras palavras, por conta da desigualdade de renda e dos amplos efeitos do aumento da divisão entre ricos e pobres nos Estados Unidos e na Europa, temos visto o crescimento do PIB cair 8,5% nos últimos 25 anos. Hoje, há sérias preocupações em relação ao impacto que isso terá no futuro. Diversas projeções atuais mostram que o crescimento econômico está desacelerando e que os efeitos em cascata da desigualdade econômica se intensificarão. Isso significa que a questão da desigualdade não afeta apenas a base da pirâmide. A desigualdade de renda crônica pode afetar a saúde social e econômica de todos. Se você é rico e vive em uma região urbana, por exemplo,
O fato de que você lida diariamente com pessoas de níveis de rendas inferiores e que possuem menos expectativas de melhorias de condições impacta diretamente na segurança, bem como no seu próprio padrão de vida na medida que a sociedade como um todo não estará se desenvolvendo. E não se trata apenas na redução do padrão de vida dos mais desfavorecidos, mas da redução para a sociedade como um todo, pois o crescimento de uma sociedade está intimamente ligado ao desempenho médio de todas as pessoas. Dambisa acredita que a chave para combater a desigualdade está na reativação da mobilidade social. Mas primeiro, as necessidades básicas, como saúde e educação, precisam ser atendidas. Eu vejo que a necessidade mais urgente é garantir que todos os cidadãos, em especial as pessoas com nível mais baixo de renda, tenham uma melhoria nas suas condições de vida no longo prazo. Esse é o grande desafio envolvendo a desigualdade de renda em sentido amplo e que é inseparável da ideia de mobilidade social e dos assuntos relativos a ela. Mas a mobilidade social é impulsionada pelo crescimento econômico. Sem crescimento, a desigualdade crescerá. Para esclarecer, precisamos alcançar ao menos 7% de crescimento no PIB anualmente para dobrar a renda per capita em uma geração. Estamos muito abaixo dessa meta, então precisamos focar nos problemas que cercam os planos de crescimento no longo prazo e, por consequência, quais serão as expectativas de mobilidade social e a nossa capacidade de reduzir a desigualdade de renda nesse período. Se a questão da desigualdade é preocupante no Ocidente, ela se torna ainda mais complexa nos países onde a população jovem está aumentando. Para que essas economias tenham uma chance de reduzir a desigualdade, elas devem primeiro criar milhões de empregos. Além dos países desenvolvidos, há preocupações envolvendo o crescimento da desigualdade de renda, sobretudo nos mercados com economias emergentes como Brasil, Índia e África do Sul. Atualmente, há cerca de 85 milhões de jovens entre 18 e 25 anos concentrados nos mercados emergentes que não possuem trabalho. Antes de tentarmos combater a desigualdade de renda, precisamos garantir o crescimento, bem como garantir que a população jovem tenha uma renda que também esteja crescendo. Precisamos também garantir que a população tenha melhor acesso à educação e à saúde para que a infraestrutura social melhore suas vidas e, por consequente, sustente a mobilidade social. Sem esses fatores, há o risco de que os padrões de vida não apenas da população pobre, mas também da população como um todo se deteriore. A África do Sul é um dos países desiguais do mundo. Aqui, as consequências da desigualdade na segurança da sociedade são visíveis e reais. Porém, as empresas estão tentando restaurar a mobilidade social e salvar a economia. A desigualdade é o maior desafio da atualidade. Na África do Sul, um dos países mais desiguais do continente, as consequências podem ser vistas na pobreza crônica em grande parte do país e no medo profundo do crime que define os subúrbios mais ricos. Ao olhar para o quadro geral, no bem-estar de um país no longo prazo, não é saudável ter uma distribuição de riquezas tão assimétrica e desigual. Um lugar onde os ricos vivem em comunidades isoladas, com muros enormes, enquanto os pobres ficam nos portões implorando por migalhas, não é um modelo de sucesso. E isso se olharmos para o quadro geral no bem-estar de um país a longo prazo. Na África do Sul, há mais agentes de segurança privada do que policiais. Eles patrulham os subúrbios fechados do país, nesse que é o maior exemplo que se pode ter de uma sociedade desigual. O crime é ruim na sua casa, fora dela, em qualquer lugar. Não quero que isso assuste ninguém. Nós vivemos muito bem por aqui. No entanto, manter sua família segura, manter sua casa segura, tem se tornado cada vez mais difícil. É isso que fazemos aqui.
A CSS Tactical é uma empresa de segurança privada em Joanesburgo que emprega 750 funcionários. Nossa abordagem possui diversas camadas de segurança. Você tem a resposta armada, as patrulhas proativas, onde os veículos não ficam parados apenas esperando serem chamados. Eles estão presentes na área que patrulham, estão dirigindo pelas ruas. E nós temos um software inteligente que nos alerta sobre comportamentos suspeitos. Se você está andando pela rua, voltando do trabalho às 5 da tarde, isso é algo normal. Já se você estiver na rua às 3 da madrugada, esse é um comportamento anormal. Estamos sempre atentos ao que acontece na vizinhança, não estamos apenas esperando por um chamado. O medo do crime está dividindo Joanesburgo em duas metades. A cidade registrou 21 mil roubos no último ano. Joanesburgo é a capital financeira, logo, há uma maior concentração de riquezas e de pessoas ricas e de várias coisas para se roubar. Há uma gigantesca linha que separa os ricos dos pobres. O desemprego é generalizado e, infelizmente, para algumas pessoas, o crime é visto como uma forma de subsistência. Unfortunately, people have not seen that, crime is a way to make a living. Hoje, a África do Sul é mais desigual do que era durante o apartheid. Porém, algumas empresas no país tentam ativamente revigorar a mobilidade social. Eu estava grávida da minha primeira filha. Nós morávamos ao lado de uma fazenda e, durante o dia, eu costumava conversar com as mulheres que trabalhavam por lá. Elas comiam alface lá e elas realmente tinham muito potencial dentro de si, porém, não tinham nenhuma oportunidade de sair dali. Não havia oportunidade de treinamento ou de melhoria e eu percebi também que não havia o poder da possibilidade. Erin, junto de sua irmã Maeve, decidiram fundar a Magwanani, uma clínica de spa. O plano delas era recrutar trabalhadoras nas regiões rurais mais pobres. Elas estavam todas lá, as mulheres que trabalhavam no campo. Então elas foram todas para casa, falaram com suas irmãs e tias que estavam desempregadas e nós as treinamos. E sabia da importância da Magwanani e o que poderíamos fazer pela África do Sul. Eu rapidamente me dei conta da quantidade de vidas que eu poderia mudar. Christine Boudelaise foi uma das primeiras mulheres contratadas por Erin e Maeve. Era um final de semana, eu estava a caminho da igreja e encontrei a Maeve, que me deu uma carona. Então, ela me disse, com o que você está trabalhando no momento? Você ainda estuda? E eu disse, atualmente eu trabalho na fazenda. Lá havia uma criação de galinhas e nós recebíamos 20 rands por dia. Ela me disse então, você não quer fazer parte da Magwanani? Depois de uma semana eu pensei, eu não tenho nada a perder. Eu fui lá para treinar e por fim comecei a trabalhar no spa como terapeuta. Eu comecei fazendo massagens, que é algo que eu gosto. 3 meses depois, eu fui promovida a gerente de tratamentos e 1 ano depois eu me tornei a gerente geral. Para mim, foi uma evolução enorme em pouquíssimo tempo. A Magwanani se tornou uma prolífica criadora de empregos que se expandiu pela África do Sul e levou milhares como Christine, da pobreza rural, a um cargo de chefia. Nós estimamos que já treinamos cerca de 20 mil pessoas. Algumas mulheres estão conosco há 9 anos e hoje elas são gerentes. Tenho orgulho em dizer que cada uma de nossas filiais são gerenciadas por mulheres que progrediram por todos os cargos. Erin está desenvolvendo planos em seus 20 spas para dividir a participação nos negócios com suas funcionárias. Atualmente, nossas funcionárias são donas de 30% dos negócios em KwaZulu-Natal. Eu quis que elas tivessem parte dos negócios, pois quando você realiza tantos tratamentos assim por dia, você está dando muito de si. Treinar suas funcionárias, dando a elas chance de promoção e oferecendo uma participação nos negócios, Erin espera que sua empresa possa reduzir a desigualdade na África do Sul. Posso cuidar dos meus filhos, da minha família. Nós, das comunidades negras, cuidamos de muitas famílias. Sou eu quem sustenta a minha casa. Todos dependem de mim. Apesar de que há também outras pessoas trabalhando, mas na maioria das vezes a responsabilidade é minha.
A Mangwanani nos fez crescer, nos deu esperança, nos fez sonhadoras. A desigualdade é a característica mais forte da economia sul-africana. Mas se a mobilidade social for restaurada, essa situação poderá mudar. Quando os lares enfrentam uma situação de pobreza, eles não conseguem contribuir para o bem-estar econômico. Conforme os níveis demográficos avançam e se tornam uma classe trabalhadora ou uma classe média, eles tendem a ter melhor educação, menor criminalidade, estruturas familiares mais fortes e são mais produtivos em termos econômicos, consumindo e investindo bem mais. Uma classe média e uma classe trabalhadora fortes são o pilar de uma democracia saudável, em prol de um bem-estar econômico. Estou cautelosamente otimista com o futuro. Acredito que o caminho rumo ao crescimento econômico, à mobilidade social e à redução dos índices de desigualdade no mundo é possível, mas não sem que antes sejam feitas escolhas difíceis, seja aumentando o crescimento econômico ou a mobilidade social. Precisamos solucionar esses problemas para evitar uma situação que desagrade a sociedade e a população. Os combustíveis fósseis ergueram nosso mundo. Carvão e petróleo encontrado nas profundezas da Terra são recursos ricos em carbono de grande potência. Eles são abundantes, fáceis de se transportar e armazenar. Se os combustíveis fósseis não tivessem sido explorados, a Revolução Industrial não teria acontecido, nossa agricultura seria insustentável. Nós teríamos uma dificuldade enorme de alimentar a população atual e sequer teríamos celulares, eletricidade e outras coisas do tipo. Certamente seria trabalhoso erguer nossa civilização sem os combustíveis fósseis. Aproximadamente 100 milhões de barris de petróleo são utilizados por dia no mundo. Em 2014, os combustíveis fósseis somavam 85% do consumo energético. Os governos estão preocupados com as mudanças climáticas e a poluição. Vemos isso pelas cidades no mundo, em Xangai, Mumbai, Nova York, Paris e Londres. A população do ar vem se tornando cada vez mais uma importante questão política, sem falar das mudanças climáticas. Cada vez mais os legisladores do mundo reconhecem a necessidade de uma ação. Os combustíveis fósseis são um desafio para a política no Ocidente. As maiores reservas de petróleo estão em regiões hostis e instáveis. Além das preocupações políticas, os hábitos de consumo também estão mudando. Historicamente, o sistema energético é dirigido por grandes investimentos feitos por grandes empresas, apoiadas pelo governo, e a cada dia que passa, os consumidores vêm tendo mais opções de produção de energia e de fazerem suas próprias escolhas. Eles podem, por exemplo, instalar painéis solares nos telhados, podem investir em estocagem de energia, podem até comprar um veículo elétrico. Até recentemente, nós éramos consumidores ignorantes. Não tínhamos informações sobre o que comprávamos. Remover os combustíveis fósseis da nossa matriz é uma tarefa desafiadora. É algo que pode abalar os pilares da nossa economia. Se de um dia para o outro mudássemos dos combustíveis fósseis para os renováveis, teríamos um caos generalizado, porque nós ainda não descobrimos como faremos isso. Porém, o custo da energia está se alterando. As crises financeiras do início do século XXI podem ter alterado a economia do mercado de energia. Eu acredito que a crise financeira teve dois efeitos. Primeiro, ela gerou mais de 190 bilhões de dólares em investimentos para a economia sustentável. A produção industrial caiu, a demanda por energia caiu, os lares prosperaram. Ficaram mais conscientes sobre o seu consumo de energia, começaram a buscar formas de reduzir suas despesas. Combinando uma demanda enfraquecida com energia sustentável, você criará o princípio da revolução que observamos hoje. As consequências dessa revolução podem ser observadas por todo o mundo. Em 2014, 9,5% da energia gerada na Grécia era solar. Na Itália, o total era de 8,7% e na Alemanha, o total era de 6,3%.
Esses números não são grandes, mas eles ilustram a possibilidade de se ter uma economia movida em grande parte por fontes renováveis intermitentes sem nenhum problema. O custo da energia solar caiu 75% nos últimos 5 anos. A energia eólica ficou 25% mais barata no mesmo período. Essas duas fontes energéticas agora competem diretamente com as fontes tradicionais de energia elétrica. Agora, a questão é como integrar um sistema que possui uma oferta viável e intermitente e uma demanda variável e os aspectos técnicos de como fazer isso dar certo em um sistema com pouco carbono. Tony Seiber é um escritor, acadêmico e investidor em energia renovável que acredita que não só as fontes renováveis funcionarão, como também que já estamos em meio a uma revolução energética que, em 2030, anunciará o fim dos combustíveis fósseis. Essa revolução transformará a vida de todos no planeta. E a causa desse movimento não é a poluição ou a política, é o preço. Logo, será do interesse econômico particular de todos a aquisição de painéis solares, baterias e carros elétricos. É assim que as revoluções tecnológicas acontecem, por razões puramente econômicas. Tony Seiber é um acadêmico da Universidade de Stanford, um investidor em energia renovável que passou a vida toda estudando como as novas tecnologias podem mudar o mundo. Ele acredita que estamos no caminho para uma das revoluções tecnológicas mais importantes da história moderna. Uma revolução limpa que até 2030 provocará o fim da matriz energética atual e fornecerá energia limpa em todos os cantos do mundo. Essas são as 4 tecnologias essenciais que revolucionarão a questão da energia e do transporte: baterias, energia solar, veículos elétricos e carros autônomos. Todas elas, por si só, são revolucionárias, mas quando combinadas, seu potencial de revolução é exponencial. Essa combinação tornará toda a energia e o transporte que temos hoje obsoletos. As pessoas temem as revoluções, mas Tony Seiber diz que elas não deveriam temer. O que acontece durante uma revolução é a destruição de riquezas e também a criação de novas riquezas. A internet destruiu a riqueza de muitas editoras antigas, mas você pode ver que as maiores empresas do ramo estão avaliadas em 2,4 trilhões de dólares. É isso mesmo, 2,4 trilhões de dólares. Essa é considerada a nova riqueza. As fontes renováveis sempre sofreram com o problema do armazenamento. A capacidade de estocar energia o bastante para quando não houver sol ou vento. Mas a questão financeira também está mudando nesse quesito. A adoção da energia solar está duplicando a cada 2 anos, desde 1990. Na Austrália, há 1,5 milhão de lares com energia solar, o que representa 25% da população. A energia solar nos telhados australianos, sem subsídios, é a mais barata do que o custo de transmissão. Pense nisso como uma oferta de modelo atual de geração de energia em uma central. Mesmo se o custo de geração para uma usina nuclear ou de carvão for zero, ela ainda não conseguirá competir com a energia solar devido ao alto custo da transmissão. As fontes renováveis sempre sofreram com o problema do armazenamento. A capacidade de estocar energia o bastante para quando não houver sol ou vento. Mas a questão financeira também está mudando nesse quesito. As baterias de íons de lítio são atualmente a forma mais avançada de armazenar energia. Essas baterias também estão sendo aprimoradas em cerca de 16% por ano em relação a dólares por quilowatt-hora. Se mantivermos essa curva de custo de 16% até 2020, uma residência média nos Estados Unidos, que consome mais eletricidade por per capita do que qualquer outro planeta, será capaz de armazenar o suficiente para um dia de consumo por $1.
Na Austrália, já está se tornando economicamente viável armazenar algumas horas de eletricidade. Dentro de 4 ou 5 anos, o custo disso será o mesmo que o de um copo de café. Você pode armazenar várias horas de luz solar todos os dias por um preço de um café. A energia solar, sem subsídios, já é a forma mais barata de energia. Estamos próximos de uma virada, e durante uma virada é quando a tecnologia começa a acelerar. A demanda cresce drasticamente e a revolução acontece muito rapidamente. O momento em que as placas solares e as baterias na sua casa, na sua fábrica ou na sua empresa, no seu hotel, estão mais baratas, há também o custo da transmissão. E isso acontecerá em algum momento entre 2019 e 2022. Digo isso em todo o planeta. Claro que isso é uma projeção feita pelos moldes atuais e estamos observando o futuro quanto a isso. Essa revolução transformará não apenas nossos lares, mas também a forma como nos locomovemos. O transporte está passando pela maior revolução do último século. A última vez que uma revolução aconteceu, nós fomos dos cavalos para os motores de combustão interna e para os carros elétricos. Isso aconteceu há pouco mais de 100 anos. As 3 coisas que mudarão no transporte já estão acontecendo atualmente. Todos os veículos deixarão de ser movidos a combustão interna, com combustíveis fósseis, e serão movidos por eletricidade. Eles deixarão de ser controlados por humanos e passarão a ser controlados por computadores, e a propriedade do carro deixará de existir. Essa é uma projeção, mais uma vez, baseada na situação atual. As consequências para as montadoras de carros são enormes. Poderá ser o fim da indústria automotiva da forma como ela existe hoje. Quando todos os veículos se tornarem elétricos, autônomos e compartilhados, teremos um carro nos buscando em casa, nos levando até o trabalho, depois ao bar, ao supermercado e de volta para casa. Tudo isso custando 90% menos do que pagamos hoje. É uma projeção bem realista. As repercussões vão para muito além daqueles que fabricam, vendem e dirigem carros. Tony acredita que a construção das nossas cidades, o meio urbano onde vivemos, mudará para sempre. O que acontecerá a partir daí é que a quantidade de carros que precisaremos vai diminuir. Pense nas cidades como Los Angeles, onde 60% da sua área é coberta de ruas e estacionamentos. 80% disso se tornará obsoleto. Isso dará a nós e ao mundo a oportunidade pela primeira vez em um século de redesenhar nossas cidades e a nossa paisagem totalmente da maneira como gostaríamos que ela fosse. Imaginem só o que poderíamos fazer com esse tipo de oportunidade em nossas mãos. Juntas, essas mudanças seriam uma revolução quase completa na utilização de energia. Embora o petróleo ainda seja usado na aviação e na produção de plásticos, Tony acredita que a demanda por combustíveis fósseis que moldou nosso mundo está prestes a despencar. O petróleo passará pelo que passou o sal na Idade Média. Os 60% do petróleo são usados no transporte. 60%. Isso vai acabar. Coisas como o carvão também vão acabar. A nossa necessidade de carvão será zero, o gás natural também, exceto em fertilizantes. Esse mercado implodirá completamente. Demorou décadas para o petróleo dominar o mercado. Tony acredita que o domínio das fontes renováveis será muito mais veloz. Quando fizemos a transição da biomassa para o carvão e o petróleo, assim por diante, nós fomos de um tipo de extração de recursos para outro tipo. Essas transições demoraram 50, 100 anos, mas a revolução tecnológica não terá 100 anos, ela levará alguns meses apenas. As placas são a tecnologia, a fonte de energia solar é o sol, ela é gratuita. Nós não precisaremos ir de um tipo de extração para outro. Os painéis solares vão ser o bastante. Da mesma forma, os veículos elétricos, eles serão a nossa futura tecnologia.
As formas de se produzir energia renovável estão em constante transformação. Já existe a tecnologia que permite a construção de painéis solares transparentes. Quando falamos de energia solar, pensamos nos telhados, mas em um futuro próximo, em apenas alguns anos, poderemos utilizar nossas janelas. Pense nisso. Sempre que você olhar para cima e vir um edifício gigantesco, cheio de janelas, ele pode se tornar uma usina solar de 3 megawatts. Se nós apenas seguirmos a curva de custo atual das baterias, painéis solares, veículos elétricos e carros autônomos, toda a energia e transporte estarão obsoletos até 2030. E isso sempre quando estivermos falando sobre a energia solar. A revolução limpa que Tony prevê terá grandes repercussões políticas. Ela tem o potencial de transformar a economia de nações inteiras e alterar o balanço de poder em todo o planeta. Para o Oriente Médio, as consequências serão gigantescas, pois assim que o petróleo perder o seu valor estratégico, será que o Ocidente continuará se envolvendo no Oriente Médio da mesma forma como faz hoje? Nós não nos envolveremos. Regiões como a Califórnia, Coreia, Alemanha, China, que são os pioneiros da Revolução Limpa, dominarão o século XXI. No deserto ao norte da África, um país tem recepcionado esse futuro brilhante. O Marrocos acabou de ativar a maior usina solar do mundo. Em breve, a energia vinda do céu será exportada para as economias mais ricas do mundo, com o potencial de transformar a vida de milhões. Tony Seiber é um acadêmico e investidor em energia renovável. Ele acredita que estamos em meio a uma transição energética drástica. No centro dela está a energia solar. Na superfície da Terra incide em 1 hora a luz do Sol suficiente para energizar todo o planeta por um ano. Mas a tecnologia necessária para capturar, armazenar e exportar essa energia é problemática, ao menos era. À esquerda, você pode ver a usina solar Noor 1. Como vocês veem, temos um campo enorme com espelhos parabólicos. A área total é de 480 hectares. E essa é a usina solar Noor 1. Esta é a usina solar Noor 1, em Ouarzazate, à beira do deserto do Saara, no Marrocos. A primeira de 4 grandes plantas que, quando finalizadas, serão juntas a maior usina solar concentrada do mundo. Temos uma superfície de 1,4 milhões de metros quadrados de espelhos, com cerca de 500 mil espelhos. Eles estão separados em 7 áreas em razão da altitude e da água do sistema de drenagem. Será o suficiente para fornecer energia para 2 milhões de pessoas. O projeto Noor usa uma nova tecnologia para superar uma das maiores desvantagens da energia solar, a incapacidade de produzir energia durante a noite. No centro do eixo focal, há um líquido chamado HTF, o fluido térmico. Toda a radiação dos raios solares converge nesse fluido. Você pode ver que temos 2 tanques com 45 mil toneladas de sal fundido, que conserva a energia depois da troca de calor com o fluido térmico por cerca de 3 horas. Caso precisarmos produzir eletricidade após o sol se pôr, podemos usar esse sal e fazer a troca de calor com o fluido térmico na água e produzir energia à noite. Nas plantas futuras que estão sendo construídas, nós seremos capazes de produzir energia de 7 a 8 horas a mais durante a noite. Noor promete a possibilidade de energia solar 24 horas por dia. Ela também promete transformar a economia do Marrocos, que importa 94% de sua energia do exterior.
Assim como as transformações econômicas do Marrocos, a energia solar pode transformar o país em um exportador de energia. Em lugares como este, a energia solar é uma alternativa mais acessível e ecológica do que o petróleo. O Marrocos vai transformar a energia solar em um produto que, primeiramente, vai beneficiar o próprio país, mas não apenas isso. A energia solar será uma fonte de lucro, pois ela pode ser exportada para outros países da África. O futuro do Marrocos está no sol. Exporter vers l'Afrique et pourquoi pas dans d'autres pays. Le soleil, c'est l'avenir du Maroc. Em outro lugar na África, uma tecnologia mais modesta, mas não menos importante, está sendo desenvolvida. Milhões de sacolas plásticas abandonadas voam pelo interior da África do Sul. Retaka é uma startup que inventou uma forma de transformar restos de plástico em energia limpa. Primeiro, nós coletamos os sacos descartados. Temos uma estação de lavagem que é para onde trazemos os plásticos para serem lavados. Depois amassamos o plástico com um ferro para que ele se torne uma folha endurecida para produzirmos as mochilas. Após isso, o plástico é levado para a estação de corte, onde ele ganhará forma. Depois do corte, ele vai para o costureiro que vai costurar a mochila escolar. Essas mochilas escolares são equipadas com um carregador de energia solar. Eles são abastecidos durante o dia e produzem luz durante a noite. Este aqui é o painel solar que vai na mochila. Quando a criança vai para a escola, ele é carregado com o sol desta forma. Após isso, basta colocar de volta no jarro mais tarde, quando a criança estiver fazendo a lição. Ao colocar a tampa de volta, ela se acenderá. É assim que funciona. O objetivo é solucionar 3 problemas: eliminar o plástico do lixo, fornecer luz aos estudantes mais pobres e fornecer eletricidade segura para famílias que normalmente usam querosene e outras substâncias perigosas na iluminação doméstica. Você não precisa de eletricidade, não precisa pagar para usar. Isso ajuda muitas pessoas pobres, elas a utilizam com frequência. Essa fábrica produz 500 mochilas por mês. É um exemplo de como a energia está se movendo das estruturas em larga escala para as mãos dos pequenos negócios e dos indivíduos. E dos combustíveis fósseis para os renováveis. 150 anos após o surgimento da indústria moderna do petróleo, será que adentraremos uma nova era da energia? Eu acredito que apostar contra o setor da energia renovável é apostar contra a modernização, contra a tecnologia, contra a ciência climática. Você estará arriscando muita coisa e essas apostas não se sustentam. Não precisamos de avanços na energia solar ou eólica, nem avanços em carros autônomos ou em baterias. Se nós apenas utilizarmos a curva de custo da tecnologia existente e as melhorias que essas tecnologias fornecem, essa revolução limpa acontecerá, será inevitável e virá antes de 2030.